Bom, pessoal, esta semana nós fomos aí surpreendidos, né, por uma polêmica envolvendo o jogador Neymar. Uma jovem registrou um boletim de ocorrência o acusando de estupro, né? Então, em resumo dos fatos, a mesma foi convidada para visitá-lo em Paris e, na ocasião, no momento em que os dois estavam a sós, a jovem, né, alega que ele a teria estuprado, né? Então vamos fazer uma análise jurídica com base nas informações iniciais que todos nós temos sobre este caso. Primeiramente, ela registrou um boletim de ocorrência o acusando de estupro. O crime de estupro ele está previsto no artigo 213 do Código Penal, que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, pois bem, me parece que o cerne da questão, com base nas informações que temos até o momento, é em saber se houve ou não consentimento da mesma para a prática do ato sexual, certo? E essa informação é importantíssima, uma vez que o crime de estupro exige, do artigo 213, exige o não consentimento da vítima para a prática do ato. Ou seja, é necessário que ela seja forçada com violência física ou a chamada violência moral, né? A grave ameaça, certo? Então, nesse sentido, é importante saber se houve ou não o consentimento da mesma. Inicialmente, nós sabemos que as informações que constam de que ela foi a convite do Neymar para Paris, né? Ela teve suas despesas básicas custeadas pelo jogador de futebol e foi sabendo que era intenção, não só dele, mas intenção de ambos manter relação sexual. A questão é, isso por si só é suficiente para descaracterizar o estupro? A princípio, não, pessoal. Veja bem, o consentimento ou não consentimento da vítima do estupro tem que ser aferido no momento do ato. Circunstâncias outras, certo? Servem de indícios, serve para analisar o contexto com que o ato aconteceu, mas não são por si só suficientes para caracterizar ou descaracterizar o estupro. Basta lembrar, né, embora seja no direito estrangeiro, basta lembrar o caso do Mike Tyson. Testemunhas afirmaram que viram a mulher voluntariamente entrando no carro. Inclusive, alegaram ter visto ele se beijando, né, trocando carícias dentro do carro. Mesmo assim, ele foi condenado, né? Por quê? Eu trago esse caso como exemplo por quê? Porque deve-se analisar, conforme a doutrina penal, qual foi o consentimento da vítima durante a prática do ato. Então, imaginando a seguinte situação. Se você, junto com uma moça, combinam 1 hora de sexo. Se nos primeiros 50 minutos houve relação sexual consentida, tudo bem. Se nos últimos 10, algum dos parceiros passou a não querer mais ter relação sexual, essa vontade deve ser respeitada. E se for forçado a isso, deve caracterizar o crime de estupro. E é importante lembrar que nos crimes sexuais é muito relevante, torna-se muito relevante a palavra da vítima, né? Por quê? Porque normalmente este crime ocorre entre 4 paredes, ninguém está olhando, ninguém está vendo. Então é comum, é natural, dar-se grande importância, validade ao depoimento da vítima nesses casos. Vale lembrar também, né, que é possível crime de estupro até mesmo entre marido e mulher, entre companheiro e companheira. Não se caracteriza o fato de as pessoas serem casadas e conviverem em união estável por si só, não caracteriza, não se deve entender que há um consentimento absoluto para a relação sexual. Então, quanto mais entre duas pessoas que combinaram, decidiram manter relação sexual esporadicamente. É claro que todo o contexto em que a situação aconteceu deve ser analisado. Mas, repito, o não consentimento da vítima ou o consentimento da vítima para a prática da relação sexual
deve ser aferida durante o ato, certo? Durante o ato sexual. E no caso de, ao final disso tudo, ficar comprovado que a jovem mentiu ao registrar esse boletim de ocorrência, mentiu ao prestar aquelas informações que constam no boletim de ocorrência acusando o jogador de estupro. Nós temos o crime do artigo 339, né, denunciação caluniosa, que diz o seguinte: dar a causa, a instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, reclusão de 2 a 8 anos e multa, certo? Veja bem, eu já ouvi de alguns colegas advogados afirmando que a jovem responderia por calúnia, tá? Então, muito cuidado, tá? O crime de calúnia consiste no ato de imputar falsamente a alguém um fato definido na lei como crime. De fato, ela imputou a alguém um fato definido como crime. Só que, o que ela fez? Ela deu causa, mais do que isso, mais do que imputar um fato, ela deu causa à instauração de um procedimento criminal, certo? Então, não caracteriza calúnia, caracteriza um crime mais grave, chamado de denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Então, caso tenha se verificado que a jovem prestou falsa informação de crime, a justiça ela deve responder por denunciação caluniosa, tá? E não por crime de calúnia. Um outro ponto em ser discutido é a possibilidade de caracterização do crime de extorsão, já que o jogador afirma, né, que ela, né, houve, pelo menos é o que a gente ouviu por meio das informações de grupo nas redes sociais, de que ela teria solicitado dinheiro, né, do jogador em troca do seu silêncio, né? Então, essa conduta caracteriza o crime de extorsão, constranger alguém, né, mediante violência ou, no caso, ameaça, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa com o objetivo de obter vantagem de natureza econômica, tá? É claro que a investigação está no início, muitas informações ainda serão colhidas, tá? Especialmente o processo envolvendo o suposto estupro deve correr em segredo de justiça, a investigação e o processo, mas nós sabemos que muitas informações são vazadas, né? Então, o contexto que eu verifico, né, as primeiras impressões que podemos ter sobre os fatos que nos são apresentados, a meu ver, são esses. Uma outra questão, lógico, é o crime de, melhor dizendo, o fato do jogador Neymar ter postado em seu Instagram, né, conversas e especialmente fotos, né, da jovem nua, né? Então, em estado de nudez. Então, ele divulgou essas fotos e a polícia também está investigando aí a suposta prática de crime de divulgação de cena, né, de cena de sexo ou de pornografia. No caso, cena de sexo ou nudez, melhor dizendo. Está previsto no artigo 218-C, que diz o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha, aí vem a parte que não é o caso, cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, aí vem a parte final do artigo que interessa ao caso, cena de sexo, nudez ou pornografia. Tá? O jogador, ele afirma que divulgou essas fotos, né, essas conversas, com o intuito de se defender, de mostrar à sociedade a real realidade. Tá? E não com o intuito de vingança, né, ou com o intuito de ofender a dignidade sexual da jovem. Veja bem, esse crime ele é uma inovação, né, trazida, que entrou em vigor em 2018, a Lei 13.718 de 2018, modificou o Código Penal e estabeleceu como crime a prática de divulgar, publicar, repassar
fotos, né, de partes íntimas, de nudez de uma pessoa sem o consentimento dela, certo? Então, está também sendo investigada a prática desse crime. Muitos estão dizendo, ele usou isso como meio de defesa e não de vingança, né? Então, pode descaracterizar aí o aumento de pena em razão da vingança, demonstrando esse intuito de defesa, né? Mas é muito de interpretação. Como ato de se defender, ele divulgou fotos íntimas dela. Como ato de se defender da acusação dela de estupro, ele divulgou fotos íntimas dela que atinge a dignidade sexual. Então, a princípio, inicialmente, não me parece uma forma legítima de defesa. A meu ver, a menos inicialmente, o meio adequado dele apresentar essas provas seriam dentro da investigação, dos autos da investigação do suposto crime de estupro. Então, a meu ver, a menos inicialmente, né, eu arrisco a dizer que, inicialmente, pelas informações que temos, nós temos elementos para a prática do crime de divulgação de cena de nudez sem o consentimento da vítima, tá? Então, é um caso ainda que vai ter muita investigação, muitas informações ainda vão surgir, né? E eu espero que a justiça trate o caso com a imparcialidade que todo caso jurídico merece. Bom, vamos esperar o desenrolar dos fatos, o desenrolar dos acontecimentos e qualquer nova informação, nova polêmica, nós voltamos a tratar aqui no nosso canal. Muito obrigado, até mais.